Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 610 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 3 do livro de Eclesiastes. Esse é um livro de sabedoria também, mas um livro bastante particular e um livro de interpretação muito discutida, dado o seu caráter geral bastante pessimista. Se há um livro que admite com muita franqueza em toda a Escritura que as coisas não são tão redondinhas quanto nós gostaríamos que fossem, este é o livro de Eclesiastes. E eu vou começar discutindo com você a autoria deste livro, para a gente entender um pouco as coisas. Nós o estamos lendo agora porque estamos analisando a época de Salomão e os escritos de sabedoria. E de fato, uma primeira leitura de Eclesiastes nos faz pensar muito em Salomão. O verso 1 do capítulo 1 fala que o pregador, o autor de Eclesiastes, é filho de Davi, rei de Jerusalém. O verso 12 diz que ele vem sendo rei em Jerusalém. O 16 diz que ele se engrandeceu e sobrepujou em sabedoria a todos os que antes dele existiram em Jerusalém. O capítulo 2 fala que ele executou grandes obras, possuiu bois e ovelhas, prata, ouro e tesouros de reis. O verso 8 diz que ele teve mulheres e mulheres. E o verso 9 diz que ele, outra vez, sobrepujou a todos os que viveram antes dele em Jerusalém. É claro que isso nos faz pensar em Salomão e em sua grandeza. Mas, ao que tudo indica, embora seja possível que o pregador aqui em Eclesiastes reflita sim a sabedoria de Salomão, é bastante improvável que tenha sido o próprio Salomão por algumas questões que estas frases mesmo nos apontam. Por exemplo, quando se diz no verso 12 do capítulo 1, venho sendo rei de Israel, a ideia é fui rei em Israel no hebraico. Mas em que tempo Salomão deixou de ser rei? Tá certo? Outra coisa, diz o verso 16 que ele sobrepujou em sabedoria a todos os que existiram antes dele em Jerusalém. Mas quem seriam todos esses? Sendo que Jerusalém só foi governada antes pelo pai dele. Isso não faz muito sentido. E quando você então começa a pensar nestas coisas, e também no fato que em Provérbios, por exemplo, Salomão é claramente identificado pelo nome, mas aqui em Eclesiastes não se menciona o nome de Salomão. Veja, no capítulo 1, verso 1 se fala a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, mas não se fala que é Salomão. E filho de Davi pode significar descendente de Davi, ou até mesmo um oficial da corte de Davi. Então, nós entendemos que este livro tem sim uma raiz lá na sabedoria de Salomão, mas não é necessariamente da pena de Salomão em seu formato final. Ele evidencia a sabedoria característica da época de Salomão, mas muito provavelmente é escrito por alguém que viveu depois dele. Por isso até a dificuldade de datá-lo, e nós não vamos nos esforçar muito para tentar encontrar uma definição que os estudiosos até agora não acharam. O que temos aqui então é um eco da sabedoria proverbial de Jerusalém para a corte, aquilo que você já estudou, o seu caráter internacional, sua maneira de ser forjada mediante a observação da vida pelas lentes da revelação divina, e um desenvolvimento daquela sabedoria que você encontrou em Provérbios, tentando levar aquilo que a gente conheceu lá ao seu limite máximo. Por quê? Porque Provérbios trazia verdades gerais, mas que não eram verdades universais. Já Eclesiastes mostra que existem coisas que, embora a verdade geral aconteça, você olha para muitos e muitos casos e vê que as exceções são muito numerosas. E embora Provérbios diga que o trabalhador vai ser recompensado, que aquele que se esforçar vai colher, que a mão diligente vai ser abençoada, Eclesiastes vai fazer uma pergunta desconcertante. É verdade, tudo isso vai acontecer. Mas tem gente que trabalhou e deixou para os outros aproveitarem. E aí? E essa perspectiva meio azeda, muito realista, é aquilo que nos incomoda aqui em Eclesiastes. E se você de fato olhar as coisas apenas por esse aspecto horizontal, quando você só considerar os esforços e a perspectiva humana da coisa, vai parecer que a vida não oferece esperança ou significado. Então, isso é meio frustrante. Como sondar as coisas como criadas por Deus, aquele Deus que controla tudo sabiamente, se esse tipo de coisa inesperada, indesejada acontece?
Então Eclesiastes nos convida a reconhecer a nossa limitação humana e a ter uma visão da vida orientada para Deus, de tal forma que, obedecendo os mandamentos e temendo ao Senhor, tenhamos um sentido real para a nossa vida. Assim, Eclesiastes sonda os limites da sabedoria proverbial convencional e compara as expectativas de justiça e prosperidade que foram levantadas lá no livro dos Provérbios com a cruel realidade da vida num mundo caído, controlado pela inescrutável sabedoria de Deus. A explicação para por que as coisas nem sempre são como deveriam ser reside na sabedoria de Deus. Então, como nós não temos todas as respostas, o livro nos encoraja a fidelidade a Deus em meio a essas desconcertantes dificuldades que são enfrentadas por muitas pessoas. Nosso papel é de submissão a Deus e de demonstrarmos a nossa consciência de sua suprema sabedoria ao obedecermos a sua lei e confiando que a sua sabedoria e a sua bondade são plenas, apesar dos enigmas que a presente vida nos mostra, até mesmo para aqueles que conhecem a Deus. Essa é a ideia geral do livro e é por isso que esse livro é bastante desafiador, por causa dessa acidez da sua mensagem. Ele é dirigido também aos jovens, em especial lá na sua parte final, e nós vamos falar a respeito disso. Mas, nesses primeiros 3 capítulos que lemos agora, há uma pergunta que está sendo respondida. Ela é formulada no verso 3 do capítulo 1. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa pergunta, que proveito, vai ser repetida lá no verso 9 do capítulo 3, quando vai se falar sobre outra coisa. Então vou me dedicar basicamente a essa parte inicial. Que proveito tem o homem do seu trabalho? E o tema desta sessão então é: ainda que o trabalho e o conhecimento e a sabedoria humanos tragam alguma satisfação do ponto de vista humano, o lucro que se obtém com tudo isso é anulado pela morte. É meio sombria essa perspectiva, né? Você junta, curte, mas no final tudo é vaidade. Essa palavrinha aqui no hebraico quer dizer sopro, quer dizer vapor, quer dizer vento, quer dizer é tudo sem sentido, é tudo passageiro, é tudo tão efêmero. E Eclesiastes então nos convida a encontrar sentido na vida, acima de tudo em Deus. Vez ou outra há um lampejo aqui de consciência e algo que não permite que o pregador se desespere completamente. Verso, por exemplo, 24 e 25 do capítulo 2, onde se diz assim: isto vem da mão de Deus, porque separado de Deus, quem pode comer ou beber, ou quem pode alegrar-se? Há outras declarações de fé, como por exemplo no verso 17 do capítulo 3. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Ou seja, apesar de o mundo ser meio injusto aos olhos de quem o observa, apesar de muitas coisas não fazerem sentido, é no temor a Deus, na obediência a Deus e na crença de que num futuro, quando Deus julgar todas as coisas, essas inversões serão desfeitas, que a pessoa é convidada a encontrar o verdadeiro sentido de tudo. E é isso então que nós devemos considerar no dia de hoje. Nós servimos a um Deus que vai resolver todas as coisas. E assim olhamos para Jesus, aquele que vai de fato colocar tudo no seu devido lugar. Vivemos num mundo onde a criação geme, suporta angústias, onde as coisas nem de longe são o que deveriam ser. E devemos encontrar o sentido da nossa vida no temor ao Senhor, na obediência, na certeza de que Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. E olhar então para estas coisas desta vida com essa perspectiva. A parte de Deus, nada vai fazer sentido. Tudo será vaidade. É uma mensagem dura, é uma mensagem bastante impactante, daquela que nos incomoda, chacoalha os nossos alicerces, mas é de fato algo extraordinário para considerarmos. O capítulo 3, na sua segunda metade, começa a considerar já a perspectiva do trabalhador se afadigando. Há uma nova pergunta aqui: que proveito tem o trabalhador, não é, naquilo com que se afadiga? E as respostas vão vir mais um pouco debatidas nos próximos capítulos, e amanhã nós consideraremos esse tema, se Deus nos permitir. Por hoje eu espero que os nossos olhos espirituais sejam abertos. A parte de Deus, nada nesta vida vai fazer sentido. As frustrações desta nossa existência serão corrigidas quando Deus julgar a todos. E tudo que se faz aqui
vai ser nivelado pela morte, dos prósperos ou não prósperos, dos justos e dos ímpios, dos ricos e pobres. E por isso mesmo esta existência deve ser vivida no temor do Senhor. Que esta palavra nos oriente com muita sabedoria e que tenhamos no dia de hoje, mais uma vez, oportunidade preciosa de crescermos no aprendizado da palavra de Deus. Bom estudo para você, amanhã a gente se encontra aqui para continuar. Até lá.